Era essencialmente essa questão que essa empresa desenvolvia. E, ó, evidentemente, eu desenvolvi na minha vida política algumas capacidades, outras não. Embora minha formação tenha sido medicina, mas eu acabei desenvolvendo Sim. capacidade mais em outra área, na área econômica. E isso me permitia ser ouvido e ser procurado de uma maneira bastante frequente por muitos empresários. Para o senhor ter uma ideia, por exemplo, na atividade política de ministro da Fazenda, eu deixei o governo depois de 3 anos e meio com uma boa dívida pessoal. E depois da quarentena, que era obrigado a fazer, eu fiz em 2 meses 20 palestras. Sei. E recebi nessas 20 palestras mais do que eu tinha ganho em 3 anos e meio como ministro. Certo. Então eu vi que ali eu podia fazer uma atividade legítima, legal, não era contraditória pela Constituição com o cargo de deputado federal, Aham. e eu exerci essa função. Nunca dei nenhuma consultoria para órgão público, cheguei a fazer a convite de órgãos públicos, uma ou outra palestra em órgão público, para as quais não cobrei. Essa atividade da sua empresa, então, pelo que eu entendi, era estudos, consultas ou palestras? Uma coisa ou outra, ou consultas, ou estudos, ou palestras. Por E exemplo, também fazia intermediação de de negócios. negócios com o poder público? Não, com poder público nunca. Eu até muitas vezes fui procurado para isso. Confesso que fui Uhum. procurado e dizia para as pessoas que era uma coisa que eu não poderia fazer quando era deputado. Depois que eu deixei de ser deputado e voltei a atuar como na empresa, eu poderia fazer. Mas Sim. mesmo assim eu dizia para os clientes que eu não faria intermediação junto a órgãos públicos por achar que não era adequado, por ter sido ministro Essa do atividade governo. privada do senhor, o senhor desenvolveu somente através dessa empresa? Eu só através da empresa, não tive. Nos primeiros meses que eu desenvolvi, eu não tinha empresa, Sim. então eu fiz como autônomo. Mas chegou a constituir, por exemplo, alguma outra empresa ou só Não, essa não, empresa em só tem particular? essa empresa. Só Tá. tem essa empresa. E o senhor chegou a ter alguma outra fonte de renda, fora, Eu por só, exemplo, os rendimentos da empresa e o tá, salário de deputado nessa época? tá, deixa eu voltar só um ponto. Ah, perfeito. Quando eu fui pela segunda vez ao ministério, você vai ver pela documentação, pode parecer que eu mudei de empresa, eu passo a ser sócio de outra empresa. Uhum. Acontece que quando eu fui convidado para ser ministro da Casa Civil, eu procurei a Comissão de Ética da Presidência da República e expus a situação. Falei, olha, eu tenho uma empresa, tá aqui, levei os documentos e pedi uma orientação sobre o que fazer, e disse que eu não queria fazer nenhuma atividade durante minha atividade como ministro, porque aí Sim, era incompatível. claro. Não era como deputado, mas seria como ministro. A comissão me orientou a mudar a razão social da minha empresa, transformar ela numa administradora dos bens dela e fazer um contrato de administração de recursos com o banco onde eu tinha conta. De forma que, a partir do momento que eu assumi um cargo no governo já da presidente Dilma, eu não mais tive qualquer atividade na empresa, nem movimentei qualquer recurso da empresa em relação a aplicações financeiras, etc. Eu fiz um contrato de trustee com um banco Certo. para que ele administrasse esse recurso, segundo a orientação da Comissão de Ética da Presidência da República. E Perfeito. É, eu só não- desculpa aí, eu perdi a sua pergunta seguinte. voltando a ela assim, no período que o senhor foi deputado, o senhor mencionou que tem essa empresa, teve essas atividades. A minha indagação é se o senhor tinha alguma outra fonte de renda, fora os vencimentos de deputado e os rendimentos que o senhor recebia na Na empresa, né? empresa. Não, eu assim, escrevi um livro, tive a renda desse livro, Sei. nada, outra atividade permanente. Prestei uma consultoria de curtíssimo prazo para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi uma consultoria internacional. Mas aí eu recebi pela empresa, não teve, não sei se, não, desculpe, não recebi pela empresa, recebi como, Nada muito significativo, o senhor quer dizer? não, nenhuma Certo. atividade significativa, nem permanente, além da empresa e das atividades E públicas. depois de 2011, que o senhor deixou o governo Tá. do ministro? De novo, eu perguntei à comissão de ética se eu aí diferente, não era, eu não ocupava uma área econômica, mas perguntei à comissão de ética se eu deveria observar a quarentena, eles disseram que sim.
Então eu deixei minha empresa parada 4 meses, depois que passou esses 4 meses eu reativei a mesma empresa. Aí voltei a razão social que ela tinha antes de eu assumir o ministério, para ser uma empresa de consultoria econômico-financeira e assessoria empresarial. E retomei as atividades normais da empresa. A partir daí eu não tinha mais qualquer impedimento de contratar com o setor público, ou de fazer negociações com o setor público, mas decidi não fazê-lo. Achei mais do ponto de vista deontológico que seria melhor não fazê-lo, mas embora não houvesse nenhum, a partir daí, nenhum impedimento para que fizesse atividades com o setor público. Então não aceitei nenhuma proposta, recebi algumas propostas de palestras, atividades junto ao setor público, eu considerei melhor não fazê-lo. Na outra fase eu tinha feito 1 ou 2 palestras em órgãos públicos, eu não cobrei, achei melhor fazer e não cobrar. Dessa vez eu sequer fiz, achei melhor tomar a distância disso, por razões deontológicas, né? Para eu ter uma ideia, essa empresa que o senhor tinha, o tamanho dela aproximadamente, ela tinha empregados? Ou era... Tinha em torno de 7 pessoas, era uma empresa pequena porque dependia muito da minha atividade. Certo. Mas quando precisava fazer estudos econômicos específicos, eu, como eu disse, tenho formação médica, então eu apanhava bastante no aspecto técnico. Sei. Por isso eu tinha 2 economistas que trabalhavam comigo nessa parte de projeção de receita de empresas, expectativa de receita futura, trazer valores a valores presentes, esse tipo de coisa, toda a técnica de estudo especificamente econométrico, vamos dizer assim. Eu não possuo essa especialização, então eu tinha economistas que faziam isso. Esses estudos que o senhor fazia, eles eram reduzidos a escrito ou eram um trabalho mais verbal? Desculpa. Era feito um estudo, escrito, algum documento? Tinha bastante coisa escrita. Nem sempre era escrito. Até digo que grandes questões que eu prestei de assessoria a empresas acabaram não sendo escritas, mas, por exemplo, vou lhe dar exemplo, se eu permitir. Claro. Na crise de 2008, os bancos internacionais fizeram uma coisa perigosíssima no Brasil, que foi oferecer aos empresários, quando os juros do Banco Central estavam em torno de 12%, se não me engano, 11%, os bancos internacionais visitaram as empresas nacionais oferecendo empréstimos a 5%. Isso foi uma coisa muito rápida, muito grande, muito significativa. Eu fiquei muito assustado com isso. Eu tentei de diversas formas entender do que se tratava, até que eu fiz com um dos clientes que eu atuava, eu fiz um estudo para ele, porque ele recebeu aquilo, falou, olha, eu tenho uma proposta aqui irrecusável, vou tomar milhões aqui, porque 5% eu nunca mais vou ter na vida. E eu li, foi o primeiro processo que eu li. Ali era o famoso derivativo cambial, que quebrou metade das empresas importantes do Brasil, porque os bancos internacionais propunham um juro baixinho, mais uma vinculação à taxa cambial. Se a taxa cambial variasse, se pagava um múltiplo daquilo. Para o senhor ter uma ideia, uma empresa que tomasse naquela oportunidade 350 milhões de reais, pagaria, meses depois, 5 bilhões de reais. Portanto, quebrando muitas empresas. Eu fiz um trabalho muito grande com os meus clientes e lhe digo que na lista das empresas que não fizeram esse contrato danoso, estão todos os meus clientes. Certo. Algumas indagações específicas aqui. O senhor fez parte do Conselho de Administração da Petrobras? Da Petrobras, fiz. Do início de 2003 até março de 2006. E depois, quando voltei ao governo, no governo da presidente Dilma, ela queria que eu fosse para o conselho, eu não queria, isso acabou empurrando essa decisão por tanto tempo que quando eu acabei aceitando a indicação, eu só fiz uma reunião. Fui numa reunião. E qual que era a sua posição de conselheiro ou de presidente? Conselheiro do Conselho de Administração, nunca fui presidente do Conselho. Como funcionava assim, essas nomeações de diretores? As nomeações? De diretores? Isso. Tá. De diretores, vamos dizer, a primeira vez a montagem da diretoria foi uma montagem de indicações muito que vinha da própria empresa, porque
Obviamente, a Petrobras era uma empresa de grande porte, não se pensava ali em colocar muitas pessoas de fora da empresa, dado a excelência da Sim. atividade Mas da havia empresa. influência político-partidária nessas Havia, nomeações? havia, havia. O senhor estava lá, por exemplo, no período que o senhor Renato Duque foi nomeado, ah, e há uma referência que ele teria sido nomeado por influência político-partidária do Partido dos Trabalhadores. O senhor tem conhecimento disso? Eu nunca vi uma reunião ou uma colocação formal a respeito disso, mas isso era comentado. Era Uhum. comentado que ele tinha apoio do Partido dos Trabalhadores na sua indicação. Isso era um comentário que existia na época. Sei. E o Paulo Roberto Costa, por exemplo, também foi Paulo nomeado no Roberto seu período. ele foi nomeado em substituição ao diretor Rogério Manso. Uhum. E também foi uma nomeação técnica, para o conselho foi uma nomeação técnica, mas digo ao senhor que havia comentários também de um relacionamento dele com o PP. Sei. Mas não foi Mas isso não indicações. era de conhecimento Não, do conselho, não, quando ele não não. se tinha presente isso? O Não, conselho até quando o tinha que aprovar esses conselho, quando nomes? aprovava nomes e currículos. Ah, Currículos bastante técnicos. Na verdade, todas as pessoas, apesar de poder ter suas relações políticas, tinham currículos de 30 anos, 35 anos de trabalhos prestados na Petrobras. Então, o conselho olhava essencialmente as nomeações sobre esse prisma. e quem que encaminhava os nomes desses diretores para aprovação lá pelo Normalmente, conselho? normalmente a presidência do conselho vinha, né? Não sei como isso tramitava no governo, porque nessa época eu era ministro da Fazenda, então Sei. não me ocupava de formação de governo. No começo do governo do presidente Lula, foi dividido tarefas de forma que eu fui nomeado coordenador da transição Sei. entre o governo do presidente Fernando Henrique e o governo do presidente Lula. Então, eu fui nomeado funcionário público já no governo Fernando Henrique, em outubro para novembro. Então, eu passei a ocupar cargo público no governo Uhum. federal já nesse período. Então, me ocupei exclusivamente da parte de transição técnica. Haviam equipes Aham. e pessoas que cuidavam de montagem do governo, que não era o meu caso. O senhor Branislav Contic Sim, trabalha com o senhor sim. desde quando? Acredito que depois que eu me tornei deputado federal, acredito que ele trabalhou na prefeitura de São Paulo, ele foi empresário antes disso, eu não o conhecia. Quando ele trabalhou na prefeitura também não o conhecia, sabia da existência dele. Foi depois que eu me tornei deputado federal em 2006. Ele trabalhou nesse período comigo. E qual que era a função que ele exercia, senhor? Ele tinha função de assessoria. Ele era uma pessoa muito qualificada do ponto de vista de relacionamento pessoal, de conhecimento empresarial, de Uhum. conhecimento profissional. É um profissional qualificado. Então ele recebia demandas, conversava com pessoas. Mas ele assessorava o senhor no legislativo ou na empresa? E no legislativo, depois que eu deixei, numa outra época, ele veio prestar serviço para minha empresa, E o que mais que à continuou frente. fazendo? E o que que ele começou a fazer dentro da empresa? Dentro da empresa, É. ele me ajudava na organização dos contratos, principalmente a organização dos contratos, na elaboração de relatórios. Ele tem conhecimento econômico por ter sido empresário, então ele ajudava nisso. Mas, assim, essencialmente a atividade, vamos dizer, de conteúdo da empresa era feita por mim no aspecto de política econômica e pelos economistas, no caso dos trabalhos mais técnicos. Certo. O seu relacionamento com o grupo Odebrecht? Tá, O senhor teve, por exemplo, um relacionamento comercial com o grupo tá, Odebrecht, consultoria, por exemplo, tá, na empresa? tá. Não, nunca tive nenhum contrato com o Grupo Odebrecht. Nenhum contrato, não Certo. contato. Perfeito. Nunca, Mas conheço o grupo há muitos anos. nunca recebeu valores por serviços prestados por sua empresa Ao no Grupo grupo Odebrecht. Odebrecht? Nunca. Nunca. O senhor deve ter, o senhor acompanhou todos os depoimentos Tá. aqui dos demais acusados que a lei não assim estabelece. E o senhor conhece os termos da acusação? E há uma referência na acusação que o senhor teria contatos frequentes com o senhor Marcelo Odebrecht, que o senhor seria responsável por receber pagamentos, por Tá. organizar pagamentos não contabilizados do grupo a agentes políticos do Partido dos Tá. Trabalhadores.
O que o senhor tem a me dizer a esse respeito? O senhor prefere que eu faça uma exposição detalhada, respostas objetivas e rápidas? Eu quero fazer Olha, da maneira como o senhor achar mais eficiente. o momento Para o da, senhor. o momento da defesa é do senhor. O senhor pode só, peço para não se alongar muito Tá, nas respostas, né? tá. Então, bom, tá. Eu diria assim, meu relacionamento com a empresa é antigo, é, talvez desde o fim da década de 90, e ele se dava com o senhor, principalmente com o senhor Emílio Odebrecht. Posteriormente, também com o senhor Pedro Novis. No primeira etapa, não era o Pedro Novis, era o presidente da empresa, se não me engano, o senhor Álvaro Cunha, nos primeiros contatos. Depois, logo depois do Pedro Novis, então tinha algumas conversas com o Dr. Emílio e o Dr. Pedro Novis. Conversas, assim, muito sobre o Brasil, eles tinham muito interesse em conhecer o PT. Como eu era prefeito do PT, eles tinham muito interesse em conhecer a relação que o PT poderia ter com o governo. Eles falavam que viam o PT como um possível futuro governo e queriam conhecer o PT e conhecer experiências do PT Certo. concretas. Tá? Então, eu estive muitas vezes com eles sempre foram pessoas muito cordiais em termos desse relacionamento. Algumas vezes com o ex-presidente Lula, às vezes poucas vezes sozinho, a maioria das vezes o próprio presidente me convidava para ir, o seu Emílio Odebrecht me convidava para reuniões, eu tinha uma relação com eles. O senhor tinha contato frequentes com eles? Com Não era pessoas do frequente, grupo? nessa época não. Nessa época não. Tá. Mas eu acho que a época que interessa mais é um pouco. Mais à A parte ali frente, né? é 2002 pra De, frente, né? de 2002 para frente, eu tive vários contatos e aqui, se o senhor me permite, há uma grande mudança, não é? Assim, do estilo e da gestão da empresa até o 2008 e depois de 2008, 2009, quando Marcelo Odebrecht assume. O estilo da empresa e da liderança muda radicalmente, não é? Em que sentido? No sentido de que o senhor tinha uma liderança. O senhor pode ver até nas pessoas do seu Emílio e do seu Marcelo atitudes, né, uma atitude diferente em relação ao detalhamento das suas agendas, a flexibilidade ou inflexibilidade das posições. Então isso Sei. mudou muito, Uhum. bastante, né? Enquanto tínhamos uma empresa que tinha uma discussão sempre de cenários amplos, de Brasil e mundo, perspectivas econômicas, etc. O Marcelo era uma pessoa, era um guerrilheiro das causas da empresa. Sei. Eu não estou aqui fazendo um julgamento Não, pessoal, entendi. Não é né? Quer uma dizer, crítica é um pessoal. ótimo pai de família, é uma ótima pessoa. Não Sei. estou fazendo uma crítica pessoal, estou dizendo de estilos. Uhum. O estilo do Dr. Marcelo era um estilo guerrilheiro das causas da empresa. Então, se em 3 reuniões com o seu Emílio não se tratava de um assunto sequer de interesse da empresa, em 10 minutos com o Marcelo se tratava de 5, 6 questões de interesse da empresa. Ele era muito, muito, muito ativo em relação às metas. E outra coisa que mudou, uma empresa de Emílio Odebrecht faz obras, olha o Brasil a longo prazo, ganha numa, perde na outra. É uma empresa que olha o mundo, tá presente parece que em Uhum. 10, 15 países, é uma coisa assim. Uma empresa de Marcelo olha projeto por projeto, se ele é rentável, se não é rentável. Então, eu Certo. queria lhe destacar essa Eu diferença. vou Assim. interromper um minuto pelo Tá. tamanho do áudio e já retomo esse depoimento. Pode interromper.